Amém, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Nós estamos lendo o livro do Apocalipse em sequência. E estamos agora, vamos ler do versículo 18 até o final do capítulo 2. Temos meditado nas igrejas da Ásia, para as quais Jesus dirigiu a sua palavra através da visão que ele deu ao seu servo João, nosso irmão, quando estava preso, perseguido pelo Evangelho na ilha de Patmos. E agora nós vamos ler a quarta igreja. Já vimos as cartas às igrejas de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo. Agora a igreja de Tiatira. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação com os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, nós estamos diante da carta mais longa das 7 cartas. E curiosamente, como disse John Stott, é a carta para a cidade menos importante de todas as 7. Porque a cidade de Tiatira não tinha a mesma pujança que a cidade de Éfeso ou que a cidade de Laodiceia. Não era um grande centro de estudo para medicina, né? Se a gente pode dizer assim, como era a cidade de Pérgamo, mas ela estava entre na rota de correios, na rota de caminho de toda a correspondência do Império Romano, e era uma cidade que vivia como outras cidades chamadas cidades dormitórios,
como uma cidade ligada ao comércio. Era um centro de distribuição de púrpura, de tintas, de outros aspectos do comércio. Era uma cidade que vivia desse trânsito de pessoas. E a cidade de Tiatira, ela tinha a sua importância, e parece que João está colocando aqui as cartas, né? Ou o próprio Senhor Jesus ditou essas cartas a João, parece que num sentido geográfico, porque Tiatira está entre a cidade de Pérgamo e a cidade de Sardes, duas grandes cidades, ela está no meio. E havia em Tiatira uma espécie de junta comercial, ou como chama o reverendo Hernandes, de um grêmio comercial, ou seja, uma sociedade dos comerciantes que cuidava tanto do aspecto comercial propriamente dito, da sociedade entre os comerciantes, como também das festas. Esses grêmios eram como se fossem essas associações de comércio que ofereciam a vida social para os seus sócios, né? Filhos, mulheres, e aí tinham as festas de finais de semana, os cultos, todos os ritos que envolviam aquela sociedade comercial. Pois bem, se a cidade é pequena, se só há o meio de subsistência, o comércio, se o comércio é ditado por uma espécie de grêmio ou associação que dá aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Ou seja, quem é associado a essa junta comercial tem todos os privilégios, tem os seus nomes inscritos ali na mala direta dos comerciantes, tem o apoio do estabelecimento e da sociedade e assim por diante. E quem não está, certamente é levado à bancarrota, o seu comércio não prospera, ele não tem o apoio das instituições daquela cidade. Pois bem, como eu disse, a cidade tinha apenas esse meio de sobrevivência, e ali os cristãos também estavam envolvidos. Então, se você está envolvido lá na sociedade, você vai nas festas da sociedade, e nessas festas você não encontra coisas que os cristãos aprovariam encontrar. Você deixa que todos os valores dessa sociedade entrem, inclusive, no culto da igreja. E também há um sincretismo, ou seja, você mistura aquilo que você faz na igreja e lá do lado de fora da igreja, a sua licenciosidade, você pode fazer qualquer coisa. Ah, não, porque eu pertenço à sociedade, eu vou lá para a festa da sociedade, lá, né, tem orgias, tem adoração a outros deuses, porque quando a gente pensa aqui quando o texto fala de prostituição e ligado ao culto, isso era uma coisa muito comum, ainda no tempo bíblico do Novo Testamento, que tem uma referência ao Antigo Testamento, quando haviam cultos, e no próprio culto, mulheres se prostituíam, e esse era um ato de culto. Isso também não é uma coisa tão estranha e absurda, quando a gente olha algumas notícias de algumas seitas e de algumas outras agremiações, que vez por outra aparecem aí no noticiário. Mas isso era muito comum lá na cidade. Então, você tem aqui cristãos e a igreja de Tiatira envolvida, de um lado, pela sua subsistência, pela necessidade dos seus membros de manterem as suas condições de comércio e de finanças, portanto, de sustento, de vida no trabalho e suas finanças, mas também uma igreja que tolerava esse tipo de coisa. Uma igreja que tinha o seu papel de adoração, se dizia uma igreja cristã, mas não fazia o menor caso de que os seus membros tanto trouxessem para dentro da igreja, quanto do lado de fora da igreja frequentassem esses lugares, digamos assim, não muito corretos do ponto de vista de uma vida que honra o Senhor.
Dentro da igreja o problema era um pouco maior, porque havia ali uma mulher que era uma defensora desse tipo de postura. Essa mulher, curiosamente, se denominava Jezabel. Jezabel é o nome da esposa do rei Acabe, lá no Antigo Testamento, no livro dos Reis, que incitou ao povo de Israel a adoração a Baal. Então, aqui nessa igreja de Tiatira, essa mulher, eu não consegui uma referência, eu não consegui saber se realmente esse era o nome dela ou se era um título dado a essa mulher, mas essa mulher era uma espécie de líder da igreja. Sabe aquelas mulheres de oração? Aquelas mulheres que são as mulheres abençoadas da igreja? Era mais ou menos essa mulher, só que essa, no caso, não é como as que conhecemos hoje em dia, mulheres santas de Deus, que o Senhor usa poderosamente para abençoar e dirigir a vida de outros e proteger a vida dos filhos, dos nossos filhos e motivar o trabalho feminino na igreja. Nesse caso, especificamente, essa mulher era usada por Satanás. Essa mulher que tinha o papel de dirigir a igreja. Ela não apenas ocupava o púlpito da igreja, mas ela ia nas casas, ela ia nos servos de Deus e dizia, não tem problema, pode ir lá nas festas da associação comercial, não tem problema. Os meninos estão metidos lá com os outros lá que se enfurnam lá em prostituição, etc. Não tem problema, o mundo é assim hoje. E ela ia incitando a igreja a seguir por esse caminho de tolerância ao pecado, tolerância à mistura, ao sincretismo religioso, ou seja, você adora o Senhor, tudo bem que você seja um cristão, mas vamos adorar também do jeito que esses outros grupos adoram, com prostituição, com adoração de outros deuses e assim por diante. Ela se declarava profetisa. Era uma mulher que tinha esse título entre a igreja de Tiatira. Pois bem, e tem mais um detalhe na igreja, né, que o texto nos fala. Ele nos diz que havia ali em Tiatira 3 tipos de cristãos. Primeiro, a turma da Jezabel, ou seja, a galera que pecava com gosto. Ia lá para tudo quanto é lugar, e eram os agentes desse tipo de postura pecaminosa na igreja. O segundo grupo eram aqueles que não iam, mas também não criticavam. A turma do deixa disso. Tudo bem, cada um dá conta de si, não tem tanto problema, afinal de contas a gente não sabe como é que é, a mulher tem ali o seu... Né, ela diz que tem visões, ela é uma mulher cheia de poder... Provavelmente ela falava em outras línguas, provavelmente ela seduzia não apenas pelo aspecto da pecaminosidade, mas obviamente se ela tinha o púlpito, se ela ensinava, se ela angariava pessoas para o seu métier, digamos assim, ela tinha também um certo carisma espiritual. Então, esse segundo grupo de pessoas era o que... não criticava, mas também não tinha coragem de ir atrás, mas não apontava os erros. E havia um terceiro grupo de pessoas na igreja de Tiatira, que provavelmente era uma igreja também pequena, como assim a cidade era pequena, que era um grupo de pessoas fiéis. Era um grupo de pessoas que não aceitava, era um grupo de pessoas que provavelmente sofriam as consequências de não se associar a essa instituição pecaminosa e a essa postura pecaminosa na igreja. Né? Pensa numa igreja da moda, por exemplo, uma igreja carismática, uma igreja cheia de acontecimentos místicos, cheia de sinais e maravilhas, e uma turma que está extremamente empolgada com essa situação,
e aquele grupo de cristãos ali no canto que fica orando ao Senhor para que essa situação passe. Porque eles são fiéis ao Senhor, eles conhecem a palavra, eles receberam o evangelho de forma genuína, mas eles não aceitam esse tipo de postura na igreja. Pois bem, havia esses 3 tipos de pessoas na igreja de Tiatira. Como que Jesus lida com a igreja? Apresenta, nós vamos olhar aqui para o texto rapidamente, e vamos ver que a identidade de Jesus é estabelecida logo no início, de acordo com aquilo que a igreja precisava em relação ao seu momento, em relação às suas necessidades, em relação aos seus problemas, em relação à forma como Jesus tinha que lidar com ela especificamente. Veja, essa igreja tinha não uma dúvida, mas ela mostrava pelas suas obras que ela não conhecia o Deus verdadeiro. E Jesus se apresenta como Filho de Deus, como Deus encarnado. Essa igreja provavelmente tinha posturas, muito obrigado, tinha posturas, como eu disse aqui, reprováveis, que nem todos sabiam. Certamente, se essa mulher seduzia alguns para sua prostituição, havia pessoas que não sabiam que aquilo estava acontecendo. Havia pessoas que eram enganadas. Havia pessoas que não tinham certeza plena, como se, por exemplo, se suscitasse uma denúncia de um caso grave na igreja e aquilo fosse para um processo de julgamento e a verdade nunca fosse explicitamente estabelecida para a igreja. E aí as pessoas diziam, nunca se sabe, né? Não sabe se é bem isso mesmo. A gente já viveu situações assim. A gente vê, vez por outra, situações em que a pessoa é acusada de alguma coisa, mas que a verdade não vem à tona, né? Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo. Veja, e mais tarde ele vai dizer, quando ele está promovendo, aqui no versículo 18 ele diz, aquele que tem olhos como chama de fogo. Ou seja, Jesus é aquele que vê todas as coisas. Ele sabe como é o coração. Ele sabe quem pertence a qual grupo de crentes que tem na igreja. Ele sabe se você é o fiel, se você é o tolerante ou se você é o pecador. Pecador, nesse caso, aquele que adere a esse processo, né? Mais tarde, no versículo 23, ele vai dizer, quando ele está promovendo aqui uma chance de arrependimento para esses que estão promovendo esses erros na igreja, ele diz, eu sou aquele que sonda mentes e corações, versículo 23. Portanto, Jesus se apresenta como aquele que conhece, ele sabe, ele conhece o nosso coração. Ele sabe as nossas intenções. Ele sabe quando a gente fala, não, pastor, pode contar comigo, eu estou firme nesse trabalho. Ele sabe dos nossos medos, ele sabe da nossa história, ele sabe o quanto nós nos envolvemos, o quanto nós recuamos depois da 2ª página. O Senhor Jesus conhece. E ele também, porque a igreja era uma igreja que precisava do juízo de Deus, porque não há outra forma de Deus tratar com situações que promovem a destruição do seu povo, a não ser com o juízo. Ele é aquele que tem pés semelhantes ao bronze polido. Quando Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua, os pés dessa estátua eram de ferro e de barro. Jesus se apresenta como aquele que tem os pés como de bronze polido, melhor metal. Aquele que mostra a firmeza que a igreja precisa ter e o juízo de Deus, que como pés de uma grande estátua, esmaga os seus inimigos. Jesus se apresenta da forma como a igreja precisa de receber o cuidado e a direção de Deus sobre a igreja. A igreja de Tiatira não era uma igreja
como eu disse, totalmente tomada pelo mal. Jesus ressalta primeiramente, versículo 19, as qualidades da igreja. Essa igreja, ela tinha fé, ela tinha amor, o que faltava na igreja de Éfeso. Jesus diz: conheço as tuas obras. Também, assim como em Éfeso e assim como em Esmirna, era uma igreja operosa, era uma igreja cheia de atividades, e mais, era uma igreja perseverante, como a igreja de Esmirna também. O que faltava na igreja de Pérgamo, tinha na igreja de Tiatira, porque as suas últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. A igreja de Tiatira não era aquela igreja que tinha grandes começos e logo depois se desistia do trabalho. Eu sempre digo isso quando a gente começa um novo ministério. Nós não devemos nos empolgar com os grandes começos. O começo é sempre um momento em que nós somos incitados pela empolgação, pelo entusiasmo, de fato, porque o Senhor dirige as nossas vidas e nos dá a oportunidade do serviço, mas essa igreja tinha uma característica, que as suas últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, o seu trabalho era um trabalho com perseverança. Ela tinha fé, ela tinha serviço e tinha perseverança. E Jesus sabia de cada uma dessas coisas. Qual era o problema da igreja de Tiatira? Como eu já falei aqui, e apresentando a igreja, Jesus coloca o problema nos seguintes termos, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher de Jezabel não somente ensine, mas seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O que significa esse problema que Jesus levanta para a igreja de Tiatira? A gente sabe que as igrejas da Ásia, elas tinham praticamente, elas tinham em geral 3 problemas aos quais Jesus tratava em cada uma delas, alguma delas com os 3 problemas, algumas delas com alguns desses problemas. Por exemplo, a igreja de Tiatira não tinha o problema da perseguição. Pelo contrário, não era como a igreja de Esmirna, que era perseguida e os seus servos, seus fiéis, eram mortos. Pelo contrário, a igreja de Tiatira, a perseguição não estava do lado de fora da igreja, não tinha ninguém pegando os crentes de Tiatira e levando para a praça pública para queimar, dizendo, os fiéis a Cristo vão morrer. Não! O problema da igreja de Tiatira era de dentro para fora. Porque dentro da igreja havia a tolerância, o liberalismo, a licenciosidade, o deixa que a gente não tem que ser tão fiel assim e tão correto assim em relação ao evangelho. Mas a perseguição era um dos problemas que atingia as 7 igrejas. O esfriamento espiritual era outro problema. A igreja de Éfeso tem esse esfriamento, a igreja de Laodiceia tem esse esfriamento, porque era uma igreja morna, mas não era o caso de Tiatira. Pelo contrário, eu até imagino que a igreja de Tiatira devia ter uns cultos bem animados. Pensa. Não pensa muito não, melhor a gente continuar aqui no sermão, não é verdade? Certamente as pessoas vinham de Pérgamo, vinham de Sardes, que era uma igreja que já estava nesses termos. Mas o que significa isso para nós? Como que nós podemos olhar para a igreja de Tiatira com esse problema específico da heresia e pensarmos em termos de nós?
em termos da nossa igreja nos dias de hoje, em termos do que vemos ao nosso redor, na proclamação do Evangelho, ou até aos perigos que podem incitar subir essa escada aqui do nosso templo e habitar em nossos meios. Pelo menos 2 aplicações são possíveis com relação a essa tolerância a essa mulher que se dizia profetisa e não era. Um é o pecado, e outra é o misticismo vazio. De um lado, coisas que pareciam pequenas, porque eram ordens sociais na época, adentraram a igreja e corroeram as suas bases. Pecados do mundo trazidos para dentro da igreja. E não apenas a prática desses pecados, mas a tolerância com esses pecados. Como nós temos ouvido nesses dias, meus irmãos, que Jesus é amor. E em nome do amor, como o Guilherme falou na semana passada, tudo é possível, toda forma de amor é possível. Tudo aquilo que quisermos fazer com o nosso corpo, nós podemos fazer porque Jesus é amor. Não há condenação em Deus, porque Deus é amor. E em nome do amor, tudo é possível. Esse, sem dúvida nenhuma, é o discurso que impera na mente e no coração das pessoas que não conhecem o Evangelho, mas de alguma forma tentam, por causa do tempo presente, criar uma certa cosmovisão religiosa que dê conta das suas ações. O meu casamento não está bem. De fato, ele é o 3º casamento. E de fato, eu acho que o problema é o sexo oposto. Então eu não quero mais conviver com pessoas, a esposa conviver mais com homens, eu quero conviver com mulheres, ou os homens não querem mais conviver com mulheres, eles acham que o problema do seu insucesso matrimonial tem a ver com a união de homem com mulher, então ele vai se relacionar com outros homens. Mas quem é que vai condená-los? Porque em nome do amor tudo é possível. Veja que a igreja aqui está sendo chamada a uma volta ao Evangelho puro e santo que o Senhor Jesus trouxe, porque a ideia aqui de prostituição, meus irmãos, não é apenas o ato sexual desmedido, ou a fornicação, ou o adultério, embora tudo esteja incluído, mas tem a ver com a troca de Deus por outros deuses. Se eu crio uma ideia de um Deus amoroso, que não é justiça, que não tem uma moralidade que ele expressou claramente para os seus filhos, para a família da fé, eu estou criando um outro Deus. Nesse sentido, eu estou comprometido aqui com essa palavra grega que é traduzida por prostituição, que é a palavra porneia. Da onde vem a palavra pornografia? Porneia é qualquer tipo de culto, de adoração a um outro Deus. E isso é pecado. Portanto, uma primeira aplicação aqui dessa crítica de Jesus, desse apontamento de Jesus para a igreja, que ela tolerava, tem a ver com a prática ou a licenciosidade ou a aprovação ou o silêncio da igreja em relação ao pecado. O segundo aspecto tem a ver com essa forma de culto que parece espiritual, mas na verdade é vazio de sentido. É vazio de presença de Deus. É apenas um misticismo que faz bem aos olhos e às nossas mentes curiosas e ao nosso instinto por novidade.
mas na verdade é uma sedução para que nos desviemos do caminho do Senhor. Muitos autores olham para esse texto e lembram aqui, com relação à igreja de Tiatira, de todos os movimentos místicos que a igreja tem vivido ao longo desses últimos 2000 anos. Movimentos de grandes sopros ditos espirituais, de grandes manifestações de milagres e maravilhas, de grandes pessoas com uma certa habilidade extraordinária que se auto-intitulam profetas, algo que faça bem aos olhos por causa do seu aspecto místico. Não dá para a gente pensar no evangelho do Senhor Jesus sem estabelecermos que a vida cristã implica em nós termos experiências espirituais com o Senhor. Não podemos, por causa desse erro da igreja de Tiatira, achar que para sermos uma igreja verdadeira, precisamos ser uma igreja gelada. Precisamos ser uma igreja, ao adentrar na igreja, como se adentrássemos num freezer, onde ninguém se mexe, onde ninguém expressa nenhum tipo de emoção, onde ninguém pode testemunhar uma graça especial do Senhor nos seus corações e dar glória a Deus. Não é disso que eu estou dizendo. Apenas precisamos ter cuidado com os excessos. Precisamos ter cuidado com aquilo que a palavra de Deus nos ensina a provar o Espírito. Porque em nome disso, em nome de criticarmos movimentos ditos espirituais que notadamente são vazios de sentido ou que endeusam pessoas, porque essas têm mais habilidades espirituais do que outros, nós às vezes caímos no outro extremo. No extremo de achar que toda ideia de ação viva do Espírito Santo foi encerrada quando se encerrou o cânon bíblico. Não. Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos no poder de Deus que transforma o coração. Nós podemos orar e ser visitados pelo Senhor. Mas esse era um pecado da igreja de Tiatira. Bom, como Jesus trata essa igreja? De duas formas. Primeiro, ele oferece o arrependimento. E aqui, talvez isso tenha um pouco a dizer para nós. Versículos de 21 até o versículo 23. Então, no arrependimento, são duas formas. Eu vou falar primeiro aqui do arrependimento, depois eu falo da outra para a gente encerrar. Veja o que o Senhor Jesus faz com a igreja. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Versículo 21. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E olha a forma como Jesus dá chance de arrependimento. Traz doença, a próstata de cama, traz tribulação para aqueles que adulteraram com ela. Certamente essa mulher também tinha os favores sexuais daqueles que ela seduzia na igreja. E certamente ela destruía famílias, porque aqueles que iam com ela deixavam as suas famílias. E ele trazia, e Jesus diz que a chance dele arrepender era trazendo problemas. Veja, pense numa situação de adultério, onde grandes e dilacerantes problemas é trazido dentro da casa ou da igreja, ou da sociedade. Chance de arrependimento. Doença nos filhos, morte nos filhos. Até que as igrejas, veja que são igrejas próximas. Então, ao mesmo tempo que tinha a turma que vinha para Tiatira, atrás de novidades,
havia a notícia de que pessoas adoeciam, famílias eram destruídas, pessoas perdiam seus empregos, pessoas passavam por grande sofrimento. E essa, no olhar de Cristo Jesus, era uma chance de arrependimento, mas nem assim eles se arrependeram. Segunda forma de Jesus tratar com a igreja era com o juízo. Jesus diz que essas igrejas, ou que essa igreja, ou aqueles que não se misturaram com esses, seriam os que no juízo final estariam sobre eles, ou seja, eles esmagados pelo poder daquele que tem os pés como de barro, né, no juízo, e a igreja fiel julgando juntamente com Cristo aqueles que não se arrependeram. Quando o Senhor Jesus diz, e vos darei a cada um segundo as vossas obras, aqui há uma alusão clara ao juízo, porque Jesus deu tempo, deu meios para o arrependimento, mas eles não se arrependeram. O que o texto fala aqui sobre aqueles que conheciam as coisas profundas de Satanás? É interessante isso aqui. Eu era para ter falado antes lá na explicação, mas agora eu falo que dá tempo de você voltar a mente lá para trás, né? Um dos ensinos dessa mulher era o seguinte: como é que você vai recusar o pecado se você não conhece o pecado? Como é que você vai saber o que é a obra de Satanás se você não conhecer ela profundamente? Veja que há essa forma de se incitar ao erro. Para você realmente ser santo, você precisa conhecer o pecado. Mas Jesus está dizendo aqui que aqueles que não se misturaram com isso, versículo 24, aqueles que não se deixaram seduzir por essa doutrina má, que não conheceram as obras profundas de Satanás, ou seja, não se deram a essa sedução de ir atrás do pecado, ou seja, de serem experts na obra do diabo. E quando eu falei aqui do erro do misticismo, tem muito a ver com isso. Eu lembro, nunca vou esquecer, quando eu era seminarista, lá no Parque IP, aqui na Zona Oeste de São Paulo, eu saí um fim de semana de folga, e aí no outro fim de semana eu voltei para a igreja e ouvi a seguinte frase de uma irmã. Ela me falou isso, porque no domingo que eu não estava, havia ido na igreja um satanista, pastor satanista. Isso há 30 anos atrás, tinha isso, viu? Ou seja, o pastor que é expert em diabo. Então sabia tudo do diabo, né? Ele sabia a hora que ele manifestava, tudo influenciado por aquele livro que muitos de nós daquela época leram, Este Mundo Tenebroso, né? Então você via demônio em cima dos carros, demônio no garfo, demônio não sei aonde, era demônio para tudo quanto é lugar. E tinham, obviamente, né, os pastores mais especialistas nisso, né? E aí, aonde o homem ia, ele ia falar do diabo. Então, essa irmãzinha, né, no domingo seguinte, quando eu voltei para a igreja, ela virou para mim, ela me chamava de pastor, ela falou assim: pastor, o culto domingo passado estava tão bom, que o diabo até manifestou. Ela falou desse jeito, eu nunca mais esqueci, né? Então veja qual o perigo, meus queridos, de nós sermos levados pelas ondas de doutrina. Mas o Senhor Jesus está dizendo aqui: todavia, aqueles que são fiéis, que permaneceram fiéis, que não se deram à sedução de conhecerem as coisas profundas de Satanás, esses eu vou lhe dar, versículo 26, autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, olha aqui o juízo sobre o pecado,
as regerás e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. Ou seja, Jesus dá à igreja que é fiel o poder de reinar com ele e de executar o juízo que ele executa àqueles que não se arrependem. O Senhor Jesus mostra que há dois motivos aqui para nós permanecermos fiéis a ele, sermos uma igreja que vá, né, se estamos lá no grupo dos agentes do pecado, ou nos que toleram o pecado, ou naqueles que não se venderam a isso, que permanecem fiel, que permaneçam fiéis, que sejam dessa forma fiéis ao Senhor em todo o tempo, não cedam às seduções do inimigo, ou dos modismos, ou do pecado, ou das formas de vida que sejam oferecidas para a igreja. Jesus está dizendo, o primeiro motivo para essa igreja ser fiel, versículo 25 diz, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Meus irmãos, tudo aquilo que era necessário para vivermos uma vida fiel ao Senhor, já podemos vir para o Evangelho, esperar que algo de melhor. De fato, nós vamos estar com o Senhor na glória, e de fato é muito melhor do que sermos esmagados pelo juízo de Deus, é estar com o cetro de ferro na mão, dizendo quem vai ser esmagado. Certamente isso é melhor do que estar debaixo do juízo. Mas em termos de acontecimento, em termos de obra de Cristo, em termos daquilo que Cristo fez por nós, Ele já fez o que precisávamos para viver uma vida plena, uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de uma igreja fiel, que não apenas não pratica aquilo que o mundo oferece, mas denuncia, não aceita, não tolera, nem um misticismo vazio e nem um pecado que vai se escarafunchando para dentro da igreja. Conserva o que tendes. Estejam satisfeitos com a obra de Cristo Jesus em vossos corações. Não precisa de modismo. Não precisa de bambambam. Não precisa de novas agendas para a igreja de Jesus Cristo, porque agora estamos no século 21. Não! Tão somente conserva o que tens, até que eu venha. E o segundo motivo, queridos, que o Senhor Jesus nos dá para mantermos-nos fiéis ao Senhor, é que nós receberemos a estrela da manhã. Ou seja, versículo 28, o Senhor Jesus diz que nós receberemos a maior de todas as bênçãos e dádivas do Senhor, o próprio Senhor Jesus, Ele é a estrela da manhã. Pense se há um gozo maior no coração humano do que esse, de estar diante do Senhor e saber que tudo de Cristo Jesus é nosso. Não há nada. Salmo 84 diz que ele não só nega bem algum aos que creem. Não há nada que seja de Cristo que também não nos tenha sido dado. Receber a estrela da manhã é receber toda a graça de Jesus, todo o amor de Jesus, todos os benefícios de Jesus. Tudo aquilo que é do Senhor Jesus é também nosso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito nós temos falado aqui no tempo de pandemia, nesses últimos 15 meses, sobre o juízo de Deus, sobre a oportunidade de arrependimento que o Senhor nos dá,
no meio de uma doença que colocou de joelhos todos os poderosos do mundo. Nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor Jesus ainda nos dá a chance de arrependermos-nos. Não se deixe levar pelos modismos, sejam eles os de dentro ou os de fora da igreja. Conserva aquilo que o Senhor Jesus lhe deu e a obra necessária para termos todas as dádivas do Evangelho ao nosso favor já foi feita por nós. Nós precisamos abrir o coração para Jesus e mudar de vida, mudar de compreensão no que diz respeito a essas seduções que temos recebido. O Senhor Jesus quer, com essa carta à igreja de Tiatira, que a sua igreja, ao longo dos anos, incluindo a nossa, fossem fiéis ao Senhor. Permanecessem com o que tem: amor, fé, obra, perseverança, últimas obras mais numerosas do que a primeira, até que o Senhor venha, sem que sejamos seduzidos por nenhum tipo de pessoa que se diz mais do que o Senhor Jesus autorizou que elas fossem. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê o consolo que vem da sua palavra, para que estejamos diante do Senhor em arrependimento, para que tenhamos a graça de recebermos todos os benefícios de Cristo Jesus, a nossa estrela da manhã, como nós cantamos aqui. E eu quero convidar os irmãos para virem à frente para essa última canção. Antes, porém, quero convidar o presbítero Elson para vir aqui à frente, apanhar um desses microfones e orar por nós, orar pela igreja. É muito fácil a gente apontar o erro dos outros, mas nós somos chamados hoje, como igreja do Senhor Jesus aqui, a estarmos diante daquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que sonda os corações. Jesus conhece os nossos corações. Vamos colocar esses corações diante dele para que ele cuide de nós e console-nos.